lá em 1 Timóteo, onde o tema é o amor ao dinheiro. Para quem gosta de dinheiro. Amém? Vamos fazer a leitura do texto, só do versículo 5 até o 10. 1 Timóteo é o primeiro capítulo, é? Timóteo, capítulo 6. E o Wender. Pô, a última chegar é uma canseira, cara. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo do 5 ao 10. Vou fazer a leitura, diz assim. Vou fazer a leitura só do versículo 6 e diante. Depois eu falo um pouco sobre esse versículo, tá bom? Diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos a este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo com que comer e com que vestir, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilha e em muito desejo descontrolados e nocivo, que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, cobiçando o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Amém? Preste atenção, as crianças. O tema aqui é o amor ao dinheiro. Quem escreveu essa carta? Nós sabemos que foi o apóstolo Paulo. Endereçada para Timóteo. Timóteo, pastor da igreja em Éfeso. Essa carta foi escrita no ano de 64 a 66. Nesse intervalo entre 64 e 66. Nesse espaço de tempo. Essa carta de Paulo foi escrita depois da primeira prisão e antes da segunda prisão. Nesse intervalo de tempo, depois que ele saiu da primeira prisão e antes da segunda. E essa carta, ela tinha um foco, um fim. E o fim dela era instruir Timóteo acerca dos falsos mestres, que estavam se infiltrando no meio da igreja e ensinando uma nova doutrina, um novo ensino. No versículo 3, ele vai dizer assim: algumas pessoas ensinam falsas doutrinas e não concordam com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. O ensino que é segundo a piedade. Ou seja, tinha muitos falsos crentes se levantando dentro da igreja com um novo ensino, ensinando uma outra doutrina, um outro ensino, um outro evangelho, uma outra palavra que não é a palavra verdadeira, não é a palavra de Cristo. Porque esse ensino aqui que ele estava ensinando estava desviado para outro fim. Qual era o foco dos falsos mestres? Era lucro financeiro. O foco deles aqui era buscar um lucro financeiro. E eles sabem, porque é bem nítido que nós vemos que os falsos mestres, ele tem uma visão bem ampla dentro da igreja e sabe que a piedade pode trazer fonte de lucro, pode ser um meio de lucrar. É por isso que nós vemos os falsos mestres, eles não trabalham fora da igreja, eles trabalham dentro da igreja. Por quê? Porque eles sabem que usando a palavra de Deus, você pode fazer com que as pessoas fiquem mais piedosas e por isso fica mais sensível a ser sugado pelos falsos mestres, tirado aquilo que elas têm. Ou seja, é por isso que eles desviam o sentido verdadeiro da palavra de Deus para arrancar lucro financeiro das pessoas. É isso que fazem os falsos mestres.
eles maquinam um meio de extorquir a igreja através da fé das pessoas. Neném. Sim. Então, Paulo manda essa carta a Timóteo, instruindo Timóteo acerca dos falsos mestres, para que ele pudesse se proteger desses falsos mestres e assim permanecer na fé. Porque muitas pessoas se desviaram da fé por conta do desejo descontrolado de fim financeiro, de conseguir um lucro financeiro. Nós vemos, irmão, que a maioria das igrejas hoje no Brasil, nós vemos que essas igrejas hoje, pode ser mundial, mas a gente tratando do Brasil, que é o nosso país, nós conhecemos muitas igrejas que trabalham somente em fim de arrancar lucro financeiro. E sempre é isso. O canteiro aqui é a igreja, o meio evangélico. As pessoas estão olhando para a igreja evangélica como quem olha para uma mina de ouro, como quem vai garimpar, e sabe que ali há muito lucro, porque as pessoas que têm fé e não têm o conhecimento, ela acaba sendo frágil, de engano, é uma folha seca levada pelo vento de doutrina, muito fácil de ser conduzida ao erro. A palavra de Deus vai dizer que muitas pessoas se desviaram da verdade por amor ao dinheiro. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão, que o amor ao dinheiro não é uma coisa de outro mundo, não, irmão. Muitas pessoas que antes eram as pessoas piedosas, que pregavam a verdade de Deus, no devido tempo se desviaram da verdade. Nós não podemos brincar com isso, não, porque o diabo, irmão, ele é sagaz. Ele pode plantar no coração de qualquer pessoa, a qualquer tempo, um desejo descontrolado por dinheiro. Quando nós olhamos para o povo do mundo e vemos que eles vivem uma vida aparentemente melhor do que a nossa, isso daí já pode trazer um descontrole espiritual para nós. Asaf provou desse descontrole até ter os olhos abertos para a verdade. É muito perigoso, irmão. É uma coisa que Paulo está instruindo um homem de Deus, que lá na frente ele vai dizer assim: você, porém, homem de Deus, fuja de todas essas coisas. Ou seja, Paulo considerava Timóteo um homem de Deus, mas ele não deixou de ensinar essas coisinhas que aparentemente parecem pequenas, mas que tem desviado centenas de milhares de pessoas que pregavam antes um evangelho verdadeiro e depois se desviaram em busca de um lucro financeiro. No versículo 5 ele vai dizer assim: e atrito constante entre eles, e tem a mente corrompida. Ou seja, os falsos mestres, eles sempre viviam em discussões, atritos, ou seja, entre eles mesmos, por conta da mente corrompida deles, cada um buscando o lucro do seu jeito, tentando arrancar lucro financeiro. Aí ele continua o texto: e que estão privados da verdade. Ou seja, essas pessoas, irmão, que se desviam por conta do amor ao dinheiro, elas acabam ficando cegas, totalmente cegas, quanto à verdade de Deus, e acabam enxergando somente o falso ensino, porque o coração dela foi tomado de ganância, de cobiça. Então a mente delas fica cauterizada, elas não têm visão mais do verdadeiro evangelho. Elas só o que vai passar na mente delas é um evangelho que possa arrancar lucro financeiro das pessoas. É por isso que os falsos mestres, irmão, dificilmente você vai ver uma pessoa que se desviou do caminho da verdade voltar a pregar a verdade, porque ele já provou da riqueza, ele já provou da cobiça, do fim do lucro financeiro. Então, vocês vão ficar brincando, né? Pra quê? e nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, irmão, porque muitas igrejas, quando elas começam, ainda pequenas, elas
focam na verdade, muitas focam na verdade, mas na medida que elas vão crescendo, cresce também a ganância, porque aumenta o membro, aumenta o dízimo, aumenta as ofertas. Então muitos líderes ficam cegos nesse momento, que vê o dinheiro aumentando. Não é a mesma coisa de uma igreja permanecer totalmente pequena, irmão. À medida que ela vai crescendo, que é o anseio de todos que a igreja cresça, e isso faz com que as pessoas desviem a verdade. Elas vão ver que a verdade não junta pessoas, mas uma falsa doutrina junta, porque você pode desviar a verdade da palavra de Deus, que vai dizer que você deve se arrepender e buscar a Cristo para a sua salvação, que isso não traz de fato número de pessoa, mas você pode dizer assim para ela: se você vier para a igreja, a sua vida vai melhorar, você vai prosperar, você vai ter uma vida boa, você vai ter casa na praia, apartamento na praia do Rio de Janeiro. Quando a gente promete essas coisas, irmão, uma pessoa que está na miséria, ela já vai olhar para isso aí como sendo uma salvação para ela, porque o que ela quer é sair da miséria. E uma promessa dessa é muito boa, e as pessoas vão atrás e se desviam da verdade de fato. Não tenho dúvida, irmão, que até pessoas eleitas por Deus estão desviadas da verdade por ganância, por cobiça. Não tenho dúvida disso. Creio que Deus há de abrir os olhos deles enquanto há tempo, ou no devido tempo. Amém? Preste atenção, as crianças. Ele vai dizer assim: privado da verdade, os quais pensam que a piedade é grande fonte de lucro. Paulo vai dizer que a piedade, que os falsos mestres pensam que a piedade é grande fonte de lucro. E é isso que os falsos mestres pensam mesmo, que a piedade é uma grande fonte de lucro, porque eles olham para o evangelho e já olham como uma fonte de lucro ali. Mas note o versículo que vem mais adiante, ele vai dizer assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Antes, o apóstolo Paulo diz que os falsos mestres pensam que a piedade é grande fonte de lucro. E agora ele vai dizer que os falsos mestres não estão totalmente enganados, porque de fato a piedade é grande fonte de lucro. Mas que lucro é este? É aqui que os falsos mestres caem, porque eles focam apenas no lucro financeiro, em aumentar a sua condição financeira, a juntar dinheiro, muitos lucros, enquanto a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Porque se você for um homem de Deus, irmão, um homem que vive na piedade do Senhor, irmão, você vai entender que para você não vai faltar o suficiente. Isso é lucro. Lucro. Você ter uma convicção de que você é um homem de Deus, um homem salvo, e que Cristo está com você e Ele não vai te deixar faltar o necessário. Isso é o lucro. Isso é viver com contentamento. Quem tem isso em mente, irmão, não sai por aí desesperado, enrolando os outros, dando tiro, calote em pessoas para arranjar dinheiro, porque ele confia no Senhor, sabe que o Senhor vai sustentar ele. O crente verdadeiro não tem nenhuma necessidade, irmão, de sair desesperado a fim de ajuntar dinheiro, a fim de buscar condição financeira, porque, por outro lado, nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que o texto vai trabalhar aqui. Ele continua o texto dizendo assim: pois nada trouxemos a este mundo e dele nada podemos levar. Isso é bem claro que o apóstolo Paulo está deixando aqui para nós, irmão. Se que nós não trouxemos nada, por que nós vamos anseiar ter muita coisa? Se nós não trouxemos nada, nós não temos nada. Quando nós morrer, nós não vamos levar nada, irmão, nada daqui, tudo vai ficar. Então o que você construiu aqui, do seu berço à sepultura, vai ficar.
Não adianta perder tempo correndo atrás de riqueza, que tudo isso vai passar. Você vai morrer. O que importa é se você é salvo ou não. Isso é o que vai importar para você. Porque todo bens que você granjear do berço à sepultura, isso vai ser consumido pelas pragas, pelos vermes, pelo ferrugem. Entendeu? Todo crente devia ter isso em mente. Vai dizer assim no versículo 8: por isso, tendo com o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tendo que comer e com o que vestir, com isso estejamos satisfeitos. Isso não é totalmente literal o que ele está dizendo, somente com pão e roupa. Nós precisamos de outras coisas que nós sabemos que precisamos, de moradia, por exemplo, calçado que não está aqui, entendeu? Precisamos de algumas outras coisas que nós sabemos que nós precisamos para esta vida, entendeu? Mas que com o necessário, o básico, que com isso nós estejamos satisfeitos. O que ele está dizendo é que nós não temos nenhuma necessidade de sair em procura, em busca de riqueza, mas que nós venhamos estar satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá todos os dias, irmão. Todos os dias o Senhor nos abençoa com o nosso trabalho, com o nosso pão garantido na nossa mesa, entendeu? Isso não vai faltar. Se um dia você passar necessidade de não comer, é para jejuar, não é para morrer de fome. Ele continua dizendo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muito desejo descontrolado e nocivo que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Ou seja, aqueles que querem ficar ricos, prestem atenção, as pessoas que anseiam por riqueza, que querem ficar ricos, que querem ter uma vida regada, próspera, querem ter fartura à vontade, essas pessoas, irmãos, elas caem em tentação. Uma pessoa que não nasceu num berço rico, não é de família rica, quando ele começa, nós podemos ver que quando ele é pobre, ele é mais humilde e piedoso. Mas na medida que o dinheiro avança na vida dele, ele endurece o coração, se torna mais insensato e mais cobiçoso por dinheiro. É por isso que quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela quer cada vez mais ganhar mais. Vai sempre em busca de mais e nunca está satisfeito. Por que ela não vai ficar satisfeita, irmão? Porque ela já se apegou no dinheiro. Ela já está com amor ao dinheiro em seu coração. O dinheiro não é mais uma nota para poder fazer uma compra, mas o dinheiro já é um ídolo na vida dela. Ela já passou a adorar esse dinheiro, a amar o dinheiro, a ter uma paixão infame por esse dinheiro. Então ela vai buscar cada vez mais, sempre que tiver ela quer mais. É por isso que tem pessoas que não cansam de dar calote nos outros, sempre em busca de ter mais fortuna. As pessoas não estão satisfeitas com nada. Por quê? Porque o próprio Deus torna essas pessoas insatisfeitas, para que elas não consigam achar satisfação nas coisas da terra. Deus plantou em nosso coração, irmão, a eternidade, um anseio pela vida eterna. Por isso é que as pessoas cobiçam tanto dinheiro e nunca estão satisfeitas. Pessoas matam filho, filho matam pai, matam mãe, filhos, pais, parentes. Por quê? Por herança, por dinheiro, por ganância. As pessoas traem os outros por ganância, por dinheiro. Isso é muito sério, irmão, principalmente para o meio evangélico. Porque o apóstolo Paulo não está pregando sobre o mundo, o que o mundo faz, não está pregando para a igreja. Dentro da igreja estava assim. Lá fora é natural isso aí, mas dentro da igreja isso não é natural. Ele continua dizendo
que esse desejo descontrolado e nocivo leva o homem a mergulhar na ruína e na destruição. O desejo descontrolado, irmão, leva as pessoas a cometer atos indecentes, fazer loucura, destruir a sua própria vida, acabar com a sua saúde física e psicológica, correndo atrás de dinheiro, lucro demais. Entendeu? E nós vemos as pessoas hoje fazendo isso com maior facilidade. As pessoas não pensam numa consequência, que elas estão plantando e vão colher. Quem planta, colhe. Ele continua dizendo o texto: mas o amor ao dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, cobiçando dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Ou seja, o problema não é o dinheiro em si. Se você é uma pessoa que tem um domínio próprio, sabe administrar, não é errado ter dinheiro. O problema é quando você não sabe administrar, você não tem domínio próprio. Você vai passar a amar ao dinheiro, você vai fazer do dinheiro um ídolo, um Deus para a sua vida, um muro, uma fortaleza para você. E então é onde mora o problema, irmão. Porque quando você se torna um idólatra pelo dinheiro, você é capaz de tudo por dinheiro, irmão. Entendeu? Novamente, repito, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque uma pessoa que ama o dinheiro, ela é capaz de praticar qualquer tipo de ato. E sem ter de dinheiro, ela não seria capaz de fazer. Não tem nada no mundo que nós diga assim, essa pessoa não tem coragem de fazer isso, ainda que por dinheiro, nada. Por dinheiro, as pessoas que têm amor ao dinheiro são capazes de tudo, tudo. Quando dá para a pessoa vender a sua fé por dinheiro, abandonar a fé por dinheiro, irmão, imagine o restante, que é mais fácil. Entendeu? Nós devemos prestar bem atenção, porque esse daí é o mal que circula nós também. Nós também corremos esse risco. Nós, ministros da palavra de Deus, corremos esse risco de cair nessa tentação. Entendeu? E se nós não estiver focado nas escrituras, nós podemos ceder a essa tentação. Porque quem não gosta de dinheiro, irmão? Qual a pessoa que não deseja ter dinheiro? Entendeu? Isso não pode chegar em nosso coração como um ídolo. O dinheiro para nós tem que ser simplesmente uma moeda de troca. E nada mais. Amém? E essas pessoas que amaram o dinheiro se desviaram da fé, abandonaram a fé. Pessoas que antes diziam que era cristão, até pessoas que professaram a fé verdadeira. Nós vemos muitas pessoas que com certeza professaram já a sua fé verdadeira e se desviaram por cobiçar dinheiro demais, por ganância ao dinheiro, estão desviados da verdadeira fé, irmão. Porque o dinheiro cega, irmão. O dinheiro cega. Quando uma pessoa adquire uma riqueza acima do que ela tem costume de obter, ela esquece pai, esquece mãe, esquece irmão, esquece amigo, esquece vizinho. Ela vai procurar uma pessoa da classe dela, cada vez mais alto. Como testemunho de um jovem, de um rapaz que ganhou 33 milhões no jogo. Ele ficou doido, cego, deixou a mãe dele sozinha na favela, abandonada no barraco de madeira, e foi viver em alta sociedade, com outro tipo de gente. E quando gastou o dinheiro em 5 anos, voltou pedindo moradia para a própria mãe, no barraquinho na favela. O dinheiro segue, irmão. E não é só o povo do mundo, não. Dentro da igreja, o dinheiro está cegando. As igrejas estão se vendendo. Igrejas que já foram um dia fiel às escrituras, hoje estão vendidas ao liberalismo, por conta da ganância, por conta da cobiça ao dinheiro. Nós vemos isso direto diante dos nossos olhos, irmão. Isso é para nós aprender, irmão. A gente tem que aprender com o erro dos outros. Porque aquele que aprende com os seus erros, não com o erro dos outros, é burro. Porque a gente deve aprender com o erro dos outros, antes que chegue o nosso.
Não esperar que a gente venha cair nesse erro para depois aprender. Muitas pessoas do nosso lado, perto de nós, estão caindo nesse erro. Devemos aprender com eles para que nós não venhamos ser a próxima vítima. Para encerrar, ele vai dizer assim, versículo 14 e 15, ele diz assim: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito, o único soberano, Rei dos reis, Senhor do Senhor, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pôde ver. A ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Entendeu, irmão? Sabe o que é isso? Nós devemos guardar o quê? A palavra de Deus, irmão. O mandamento aqui, imaculado, irrepreensível, é a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho. Esse é o mandamento que nós devemos guardar. Todo o evangelho de Deus, santo, irrepreensível. Até o quê? Até a manifestação do nosso Senhor, irmão. Nós precisamos preservar a nossa fé. E o único jeito de nós conseguir preservar a nossa fé, irmão, é focado na sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos ser encontrados irrepreensíveis, irmão. Entendeu? E assim podemos estar aguardando o Senhor preparado. E até que aconteça a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a sua segunda vinda. O qual, ele vai dizer, o qual Deus fará se cumprir em seu devido tempo. Ou seja, Cristo virá. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas no seu devido tempo ele virá. E ele vai dizer, aquele que é bendito para sempre, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque quando Cristo vier, irmão, ele vem na glória do Deus Pai. Ele vai continuar dizendo, aquele que é o único imortal e habita em luz inacessível, aonde ninguém viu e ninguém pôde ver. Ou seja, está falando da glória de Deus, do Pai. O Pai nunca ninguém viu e nem pôde ver, mas um dia nós o veremos, porque um dia ele vai vir em manifestação através de seu Filho. Quando Cristo vier na sua segunda vinda, irmão, ele vai vir na glória do Deus Pai Todo-Poderoso para julgar o mundo. E então nós estaremos com ele para sempre. Mas enquanto isso, irmão, nós estamos numa terra corrompida, depravada, que nós precisamos se manter firme, preservando a nossa fé, como o apóstolo Paulo disse, como testemunho a Timóteo, na sua segunda carta, que ele vai dizer assim, versículo 4, ele vai dizer assim: segundo Timóteo, capítulo 4, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É assim que nós temos que encerrar o nosso ministério quando Cristo vier na sua segunda vinda, irmão. É com essas mesmas palavras do apóstolo Paulo. Combatimos o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. O bom combate, irmão, é este combate que nós vamos ter aqui, ó. Uma luta constante com falsos ensinos, com falsos mestres, e devemos preservar a nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé?